Fala galera, graça e paz. Eu estou aqui juntamente com o nosso irmão saudoso, irmão Maurício. Quero agradecer por ele estar nesse momento gracioso, estar partilhando da parte do Senhor aquilo que Deus tem feito, fez e irá fazer em nome de Jesus na vida dele. Então seja bem-vindo, cara. Fique em casa, nesse ambiente que nós estamos mais uma vez com esse projeto no município vizinho, mostrando para você que Deus tem sim, de fato, levantado homens e mulheres de Deus aqui em nossos municípios vizinhos. Então hoje eu estou aqui com o seminarista Maurício, futuro pastor batista aqui da nossa região, de Terra Preta. Então, meu irmão, partilhe conosco, cara, qual foi o seu contato com a palavra de Deus, como você começou a conhecer genuinamente a Cristo, cara. Como foi? Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência que o Evangelho produz em todos aqueles que creem. Porque, segundo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E o meu contato com o Evangelho, ele se inicia a partir de um contexto muito conturbado que eu passei em algumas etapas da minha vida no passado. Eu sempre gostei e gosto de futebol, e sou torcedor do Flamengo. Ah, já não gostei, hein, cara. E assim, Vamos lá. em 2013, o Flamengo ele joga, né, a final da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. O seu primeiro jogo foi lá no Paraná, foi 1-1. O segundo jogo foi no Rio de Janeiro, no Maracanã. Imagine, Maracanã lotado, cerca de mais de 65 milhões de torcedores ali vibrando, querendo ver a conquista do Flamengo na Copa do Brasil, porque o Flamengo ele vem escasso, né? Tem algumas conquistas e tudo assim, reconhecidamente nacional, né? E assim, você um jovem que tinha assim, um envolvimento com o catolicismo, o Flamengo está em determinado momento do jogo, ali praticamente levando para as penalidades. E aí eu troco os meus joelhos na sala e peço a Deus que se concedesse o título ao Flamengo, eu iria comprar uma Bíblia, ia iniciar a leitura da Bíblia até concluí-la e iria me entrosar mais no catolicismo. E assim, quando eu derrubei meus joelhos, fiz essa pequena oração, essa petição, quando eu levanto, sai um gol do Flamengo. O gol que Dias era o volante que jogava no Flamengo naquela época. E assim, o jogo termina 2-0, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. E agora? Como é que eu vou fazer para cumprir a promessa? Agora tem que cumprir a promessa. E assim, eu cheguei no outro dia na casa da minha avó e pedi a ela uma Bíblia de presente. Eles tinham o costume de, no final do ano, sempre assim, nossos avós davam assim, um presente para nós. Certo? E aí eu pedi a ela que me desse uma Bíblia. E assim, ela estranhou, todo mundo estranhou. Jovem de 12 anos de idade, que foi Bíblia. Eu pedi uma bicicleta, uma avó, uma luz, né? Exato. Fui pedir uma Bíblia pra avó com 12 anos de idade, cara. Comprei a Bíblia, comecei a ler, né? Assim, falei que ia ler um capítulo por dia, e lia, né? De fato, eu lia um capítulo por dia, comecei assim, tendo assim, entendimento errado, me aprofundava apenas dia, mas não passei aquela reflexão e eu fui nesse processo aí lendo, terminar de ler aí em 2014, se não me engano, no final de 2014, quando eu me deparo com as narrativas contidas no livro do Apocalipse, eu fico um pouco assustado. Porque algumas pessoas que não têm essa instrução teológica, quando lê o livro do Apocalipse, se espanta pela vista, o 616, o dragão, e assim o lago de fogo, e eu fiquei, cara, o que está acontecendo aqui? Puxa, eu tenho que procurar algo a mais, né? Eu tenho que me aprofundar nos mistérios de Deus, da palavra. E aí, nesse meado, eu começo a visitar uma fazenda onde tem pessoas que confessavam a fé cristã
E eu sempre observava a forma que aquelas pessoas se relacionavam entre si. Eram as pessoas que tinham um testemunho assim, moral e ético muito admirável, muito íntegro. Eram pessoas assim que eram piedosas, piedosas. Eu disse que se um dia, caso eu me convertesse ao evangelho, eu queria ser igual essas pessoas, eu só tenho testemunho, né? E assim, eu conheci um amigo que frequentava a igreja batista, e falei, um dia eu vou visitar sua igreja, e ele me retrocou falando que eu não iria, né, que era apenas uma fala qualquer, promessa falsa, e aí até questão de orgulho, de manter a minha integridade, de dar a palavra e cumprir. Eu fui. Primeira vez que eu entrei dentro da igreja, bem desconfiado, nunca tinha entrado dentro de uma igreja. Achou diferente. O cara que estava na igreja católica, na igreja cheia de imagens ali, com doutrinas um pouco diferentes, o cara vai lá, entra na igreja protestante, olha para o altar, não vê nenhuma cruz. Cara, que igreja é essa? É o que? Uma quadra? É uma associação? É? Aí eu sentei lá, né, bem no último banco, e bem desconfiado, né? Dentro de mim dizia que se alguém olhasse para mim, que a gente fica constrangido, né? Nunca tinha entrado dentro de uma igreja cristã evangélica. E aí, cara, eu entrei, eu vi o culto, e o que me marcou naquela igreja foi o afeto que os irmãos e as irmãs tinham e ainda têm. Tem um momento na Igreja Batista que é muito maravilhoso, que é o momento da confraternização. E aí, nesse momento de confraternização, cada um se levanta do seu banco, né, do seu assento, e vai em direção ao próximo com uma palavra de motivação, uma palavra de perseverança, uma palavra de amor, uma palavra profética, né? Um abraço, um aperto de mão. E assim, eu nunca tinha experimentado esse momento acolhedor, né? E aí eu fiquei lisonjeado com um abraço de uma irmã, uma senhorinha bem idosa, né? Me abraçou, dirigiu uma palavra que no momento eu me lembro, mas naquela época foi uma palavra rema, né? Sobre a minha vida, e eu me senti acolhido. Aí agora termina o culto, como é que eu vou fazer para voltar para casa? Porque o irmão que me dirigia aí falando que ia na igreja dele, foi para outro lugar e não deu a Bíblia dele para levar. E assim, como é que eu vou passar na rua com a Bíblia na mão? O cara ia ter que levar a Bíblia do irmão, porque o irmão tinha saído, foi para outro lugar. Então, o cara, a primeira vez que o cara vai em igreja protestante, cristã, o cara vai ter que voltar para casa com a Bíblia na mão. Então, ele ia voltar. Cara, você tava na igreja. Qual igreja? Protestante. E você tá com a Bíblia? O cara virou crente. Aí, assim, ao passar no jardim, alguns colegas, né, olhavam, você agora é crente? Olha, você tá querendo se esconder atrás da Bíblia, hein? Com aquelas palavras condenatórias, né? E assim, eu ficava constrangido, até teve um momento que eu escondia a Bíblia debaixo da camisa para que as pessoas não percebessem que eu estava carregando a Bíblia. Mas assim, foram experiências maravilhosas que eu percebia, né, que Deus estava trabalhando naquele propósito, mas ainda eu não queria ainda. A minha ideia era só fazer algumas visitas, sem compromisso, mas assim, Deus ele chama a gente sempre para algo mais, né? Para algo mais profundo, algo mais sólido, isso, mais genuíno. Uma aliança, não é à toa que a gente fala, cara, eu vou fazer minha aliança com Cristo, mas aliança, cara, assim, uma aliança, cara. Então você não vai ter só de fato uma aliança como algo simbólico, mas um algo em que você se firme naquilo, ou seja, agora eu tenho um compromisso com o Criador, agora eu me determino acima de muitas coisas ter um Deus acima de todas elas. E agora vem também a responsabilidade e a renúncia, né? Deixar algumas coisas. Que não é fácil. Jesus falou, né? Todo aquele que querer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele ia ter que renunciar à vergonha de carregar a Bíblia debaixo da blusa. E muitas outras coisas, né? E aí, cara, eu continuo, né? Continuei, na verdade, a frequentando, ouvindo os cultos. Muitas vezes o pastor fazia um apelo, levantava a mão, mas não sabia nem o que estava fazendo.
mas indo, né, frequentando, mas ainda cometendo algumas situações que aos olhos de Deus e da sociedade não era correta, inclusive o consumo de bebidas alcoólicas, né? A Era gente de menor na jovens, época. de menor na época, Segundo a lei, né? não pode. Não pode. E também a palavra diz que a gente não podemos nos embriagarmos, né? Isso, não embriagueis com vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E isso, cara, a gente vê também Jeremias 23, tem até a canção do Ale que eu amo muito, né? Senhor, eu sou como um bêbado, mas não é bêbado por vinho, mas por causa das tuas santas palavras. Então nós temos que nos embriagar do Senhor, carregar a presença. Exato. E aí, assim, esse processo aconteceu comigo no meio de 2016, né? Embora esse processo de começar a ler a Bíblia tenha começado lá no ano de 2013, mas foi algo assim, um degrau por 9 anos, degrau. cara. 9 anos aí. Quando eu cheguei na igreja, que eu tive essa experiência, assim, algumas histórias bíblicas, algumas passagens, algumas narrativas começaram a clarear na minha mente. E assim, relatava até com alguns irmãos diziam, você tá bom de Bíblia, né? Mas não sabia que eu já tinha lido ela, assim, há anos atrás. E aí, no final de 2016, em um culto, chega um momento que Deus, ele fala, é agora. Você falou com um coração assim, cara. Isso, é agora, É agora a hora. nossa, né? A Porra, não. expressão do momento, o contexto do momento diz, é como se fosse que é agora. Não dá para protelar mais. E aí, cara, a ministração da palavra corroendo o coração, mas assim, o orgulho, a dureza, o medo ainda prendendo. Eu não vou à frente. Eu não vou confessar publicamente. Nunca tinha levantado a mão. Nunca tinha levantado a mão. E nesse decorrer eu levanto do banco. Algum irmão percebe a minha inquietação e vem até a mim e me pergunta se eu quero ir lá à frente. Eu falei para ele que não quero, que não queria. Deus usou né? alguém, na verdade. Deus usa alguém. Olha. Deus, ele fala conosco, a gente não obedece à voz do Senhor. Deus ainda envia anjos, cara. Se envia anjos para puxar ali pelo braço, você é danado. Mostra essa técnica aqui, hein? Lembrado, né, que anjo não é só o anjo de asas, né? Que olha assim, na passagem da Bíblia, em várias passagens da Bíblia, apareceu um anjo, mas não relataram, né? Esse anjo estava casadinhas. E assim, pode também pensar que o anjo seja pessoa mesmo, né? Missionário é um anjo, evangelista é um anjo, pastor. Ele pastor. Não vamos entrar aqui nessa profundidade teológica, não convém, mas assim, chegou um momento que eu falei, vamos, me veio aquela coragem. Parece não, tenho certeza que Deus venceu aquela batalha. É ficção por maior. Aí eu fui, confessei a minha fé, assim, assumi publicamente que estava entregando minha vida a Cristo, estava querendo um compromisso sincero, agora numa nova etapa, e fui trilhando, e para a glória de Deus, estou aqui. Induzir o nosso irmão a estar partilhando algumas coisas que ele viveu. Ele já contou para mim, né? A gente teve uma conversa anterior que ele se converteu, cara. Foi muito lindo. O cara se converteu e chegou a subir montanhas para orar pelo povo, velho. Então talvez você tenha e está sentindo um ardor de indução do Espírito Santo a se tornar um cristão protestante. E nós queremos nesse momento te dar a mão, cara. Você aí que mora na região de Serra Preta e Pecaitá e essas regiões vizinhas, nós queremos falar contigo. Se você assistiu esse vídeo, fala, cara, eu sou católico, mas eu tenho um chamado no coração de me tornar um evangélico. Olha, eu não tenho religião, mas eu tenho vontade de se tornar evangélico. Eu vou deixar o número de telefone na descrição desse vídeo para que você entre em contato conosco, para que a gente possa ir na sua casa poder te dar a mão e te ajudar a se tornar um cristão. Porque esse é o chamado de Deus para a nossa vida. E nós estamos nos responsabilizando em te dar a mão, assim como algumas pessoas deu para nós. E o irmão Maurício vai estar partilhando o que foi que aconteceu depois dessa convenção, cara. Você subiu nos morros para orar, você passou madrugadas, cara, sem dormir, clamando ao Senhor. Nossa, que lindo.
Parabéns, né? Toda honra, toda glória ao Senhor, mas parabéns por essa iniciativa. Tá disposto, Senhor? Bora hoje a noite toda. Cara, fala aí conosco aí que eu já tô curioso saber maior sobre a profundidade dessa história. Pois é, né? A gente, quando faz uma aliança com o Senhor, e o Espírito Santo de Deus começa a fazer essa obra de nos convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo, a gente sente algo maravilhoso dentro da gente. Algumas pessoas denominam, né, como o primeiro amor. E assim, o primeiro amor, freneticamente dentro de nós, ele nos dá um gás, uma emoção e uma vontade de sair gritando para o mundo inteiro. Você tá apaixonado. E a gente está apaixonado. É É. que nem um jovem quando inicia seu primeiro namoro, que ele fica eufórico, né? Ele fica ali alegre, feliz, compartilha com todo mundo. Assim é o início da convenção. A gente fica extremamente fervoroso e assim a gente quer estar todo o tempo, a todo momento, né, praticamente o dia inteiro, buscando a Deus, né, buscando o entendimento da palavra. E assim, as influências que a gente tem ao nosso redor também nos motiva também, né, a buscar mais o Senhor. No início da minha conversão eu acompanhava muitos pregadores, alguns de confissão pentecostal, porque essa linha, né, essa visão pentecostal tem essa ideia de Espiritualidade profunda. A gente olha como uma espiritualidade né? profunda. Ih, revelação! É, Ih, vamos fazer campanha aqui, 3 horas da manhã, jejum. é o Pá! crente de monte, né, que sobe os montes. E Joelho no assim, chão. porque alguns parentes, né, de confissão de fé pentecostal, eu caminhei por longo tempo nessas áreas aí, subia muitos montes, eu tinha uma árvore grande no meio do monte, né, que eu dizia que era o meu lugarzinho de oração, e dali eu subia aquela monte, subia aquele monte, né, de lá eu contemplava o distrito do Bravo, assim, de uma forma maravilhosa, e lá eu orava, travava os joelhos, tinha os meus momentos com Deus, e durante as madrugadas, várias madrugadas, orando, né, no meu quarto secreto, buscando a Deus, e foi um momento de fortalecimento espiritual, né, que foi um gás Uma busca profunda. e uma busca profunda que gerou esse gás, esse fôlego para trilhar na caminhada, né, ao lado do Senhor. E eu confesso para você que foi essas buscas, né? Essas profundidades com Cristo que me fortaleceu, que vieram a me fortalecer futuramente quando algumas provações vêm sobre a vida daqueles que iniciam, né, o processo da conversão. Nossa. E aí você falou, cara, que na conversa anterior, que você chegou a passar a madrugada orando e Deus ele mostrava irmãos da igreja que estavam passando por situação muito difícil. Sim, sim. Eu creio, né, Nelinho, que o Espírito Santo de Deus ele ainda continua a operar no coração daqueles que estão dispostos, né, a ouvir a sua voz. E assim, Deus ele distribui graciosamente os dons Do Espírito. do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. E assim, numa busca bastante profunda, na intercessão por alguns irmãos e irmãs que compartilhavam, né, suas experiências ali, até experiências amargas, a gente sentia, né, a necessidade de estar buscando a Deus e apresentando a vida desses irmãos. E assim, diversas vezes a gente sentia, né, algo assim, algo a mais, que a gente considera como a voz de Deus, né? Como Deus orientando a gente a estar ali levando uma palavra, né? Existem mulheres de Deus na sua região. Existem sim congregações que estão dispostas e compromissadas com a palavra de Deus para que você venha ser
a membresia e você venha ser discipulado, pastoreado naquela congregação para ser um servo do Senhor. Existe sim hoje, na atualidade, igrejas que estão genuinamente compromissadas em servirem a Cristo. Sem, irmão, sabe, sem nenhum olho atrás. Ah, nós estamos atrás dos dízimos e oferta, e nós estamos atrás da ajuda do povo só, mas de fato preocupado, irmão, se você está comendo, se você está bebendo. Eu creio, cara, nessa igreja. Inclusive, quando alguma pessoa vem me perguntar algo, ah, cara, pastor é tudo ladrão, pastor é ladrão, a igreja rouba. Você que é um futuro pastor, está aqui conosco, posso estar falando. Tem uma frase que eu afirmo, e é essa. Eu não acredito em uma igreja de salteadores. Eu creio em uma casa de oração. Que Deus toque seu coração, em nome de Jesus. Mas tem alguma coisa que você não contou. Abra a boca e dá glória. Cara, tem alguma coisa que você não contou, né? Nelinho, quando você se refere, né, a essas diversas falas que a gente tem ouvido hoje aí no cenário religioso brasileiro, né? Assim, existem, a gente sabe que existe, porque a palavra diz, e existem os falsos profetas, né? Existem os falsos mestres, que têm por objetivo apenas explorar o povo. Mas existe muitos homens de Deus ainda na atualidade que pregam o verdadeiro evangelho, que têm a sua vida voltada para a palavra de Deus, que querem cumprir a missão de Cristo, que é anunciar o seu evangelho e cuidar das suas ovelhas, né? Cuidado é de uma forma pastoral. Então, assim, é uma das falas muito polarizada porque as pessoas estão olhando apenas para os falsos. Os falsos, os lados ruins, né? Isso. Daqueles que estão se doando. E esquecem que existem também os verdadeiros. E assim, o Evangelho, o Sinótico de Mateus, diz que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Não pode uma árvore má dar frutos bons, né? Dar frutos bons. Não pode uma árvore boa dar mau fruto. Então, a orientação bíblica está aí disponível para aqueles que querem adquirir esse conhecimento. Glória a Deus. Quero agradecer nosso irmão Maurício, cara. Deus abençoe, obrigado. Fui buscar esse cara do 16 km aqui para poder estar conosco, para a glória do Senhor. Que a graça e a paz de Deus esteja contigo continuamente, cara. Que Deus ele possa firmar cada dia esse selo da promessa que a gente não mexe. Glória a Deus.